Boa noite! Tudo bem? O tema da live de hoje é: você já tentou? Como é que é? Até esqueci aqui. Já tentei de tudo para ter um cão obediente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te falar sobre o que você já tentou, né? A gente vai juntos aqui tentar abordar as tentativas. Eu vou te falar também os caminhos que você já tentou para conseguir ter um cachorro obediente. São 4 caminhos, tá? Então, eu quero te mostrar o que você ainda não tentou, ok? Então vamos lá. Então, se você acha que já tentou de tudo, eu vou te mostrar o caminho que você ainda não tentou e os 4 caminhos, né, que você pode para ter um cachorro obediente, ok? Vamos lá então. Então, existe uma grande diferença entre tentar e fazer, né? Você concorda comigo? Inclusive, quando eu falo alguma coisa para os meus alunos e eles falam vou tentar, eu falo não, não existe tentar. Você vai fazer. Quando a gente fala tentar, isso é meio que a gente não está dando o nosso melhor para conseguir fazer aquilo, né? Então, o tentar não quer dizer que você vai fazer. Vou tentar, se der, deu, se não der, não deu. Não existe isso. Você tem que conseguir. Eu sempre falo para os meus alunos: você não está conseguindo isso? Então você vai descobrir o porquê você não está conseguindo e você vai conseguir. Então, não existe tentar. Então, quando alguém me diz, chega até mim e diz que já tentou de tudo, né? Uma das coisas que me vem na cabeça é: como é que será que ela sabe de tudo? Não é difícil? Como é que alguém vai saber de tudo? A gente não sabe de tudo, tá? Eu não sei de tudo e as coisas vão evoluindo, né? As coisas vão se adaptando, se moldando, né? Tanta coisa que antigamente era de um jeito e hoje é completamente diferente, principalmente na educação de pessoas. Imagina a de cães, né? Então, eu, né, posso te falar de boca cheia sobre esses caminhos, porque eu já tentei todos eles. Eu sei do que eu estou falando. Eu tentei todos os caminhos, né, ao longo desses meus 16 anos treinando cães, para conseguir sempre melhorar, para conseguir sempre descobrir o que era melhor, tanto para o dono, tutor, quanto para o cachorro. Né? Porque a gente vai conversar aqui que tem vários caminhos. Beleza, de repente você pode até ter um cachorro obediente, mas será que esse cachorro vai ser feliz? Será que nesses caminhos não pode se causar traumas querendo ter um cachorro obediente? Pode ter certeza que tem muitos erros aí no meio do caminho e a gente vai conversar mais sobre isso, tá? E normalmente, quando isso acontece, você vê muitas pessoas colocando a culpa no cachorro. Eu tentei de tudo, a culpa é do cachorro, o cachorro quer isso, o cachorro quer aquilo, o cachorro. Não, eu te garanto que não é o cachorro, tá? O cachorro tem parte, claro, parte disso no temperamento dele, mas você tem tudo o que você precisa para conseguir controlar o seu cachorro, para conseguir que ele seja um cachorro obediente, tá? Então, não adianta a gente não se aprofundar, não entender o que está acontecendo com aquele cachorro e botar a culpa no cachorro. Por isso que muitas pessoas acabam chegando ao ponto de doar o cachorro. Isso é muito triste. Quantos cachorros acabam passando de casa em casa? Eu fiz uma live há um tempo atrás de um cachorro que tinha passado por casa em casa, tinha tido vários problemas, né? Acabava sendo devolvido, ele demonstrava possessividade com a comida. E aí esse cachorro teve uma história que um adestrador pegou ele para falar que ele ia dar um jeito no cachorro, tal, e aí as pessoas descobriram como ele tá. Deu uma baita polêmica e eu fiz uma live sobre isso. E eu vou falar também sobre esse caminho, tá? Esse caminho que às vezes é utilizado ainda, infelizmente, ainda hoje é utilizado para que as pessoas achem
que o cachorro está sendo obediente. Mas tem muita coisa aí por trás do comportamento que, na verdade, não é obediência. Aquilo pode ser uma repressão, tá? Então, um dos grandes problemas, né, quando a gente acha que já tentou de tudo, a gente acha que já tentou de tudo, automaticamente a gente acha que já sabe tudo. Que a gente já tentou de tudo é porque a gente acha que sabe tudo, né? E quando a gente acha que sabe tudo, não tem como evoluir, né? Um copo cheio não tem como colocar mais água. Então você precisa se esvaziar para ter mais conhecimento. Eu acho que até é uma frase do Bruce Lee essa, né? Se não me engano. Mas a gente precisa se esvaziar do conhecimento e a gente abrir a nossa mente para ter novos conhecimentos. Toda vez que a gente tem uma opinião, né, que ela é inflexível, o nosso cérebro já se fecha. Então a gente tem que absorver aquilo, analisar, refletir, ver se faz sentido, se tem lógica, se está de acordo com os seus valores, para aí sim você aplicar, né? Então, por exemplo, né, se a gente normalmente acha que está fazendo tudo ok, está funcionando, a gente vê muito falar isso por aí, isso é uma maneira de não evoluir, tá? E hoje em dia, em todas as profissões, você precisa se atualizar. Me fala uma profissão aí que não precisa se atualizar. Todas, todas as profissões você precisa se atualizar, tá? Por exemplo, até pouco tempo atrás, as cirurgias, né, os médicos cirurgiões, eles faziam tudo ali, a cirurgia na mão. Mesmo assim, eles tinham que estudar, tinham que fazer congresso, né? Tem uma amiga nossa que foi fazer uma cirurgia bariátrica. Eu fiquei impressionado que a cirurgia dela foi feita por robô. A médica controlou tudo ali, mas por robô. Olha que fantástico. Olha como as coisas vão evoluindo, né? Há um tempo atrás não existia nem esse robô para fazer cirurgia. Então, o médico que não se, como é que se diz? Aperfeiçoou, o médico que não se aperfeiçoou já está para trás. E as coisas vão evoluindo, daqui a pouco é outra coisa que aparece, tá? E no mundo do adestramento, no mundo do comportamento dos cães, funciona do mesmo jeito. Tem vários doutores aí pelo mundo estudando, fazendo estudos sobre comportamento. Então, a gente vive numa era de informação, né? Tá tudo globalizado, você consegue ver informação do Brasil inteiro, você consegue ver informação de fora do Brasil. E a internet é terra de ninguém. Qualquer um pode abrir um canal, qualquer um pode falar o que for. E às vezes, se a pessoa falar bem, ela pode falar a maior abobrinha que for e as pessoas começam a consumir aquele conteúdo, começam a acreditar, começam a achar que faz sentido. E é aí que você acaba caindo em ciladas, principalmente em relação aos cães, tá? No mundo dos cães, a gente tem aí muitos métodos que vão contra o bem-estar dos cães. Então, para você ter um cachorro com o bem-estar, né, que ele tenha bem-estar na vida dele, ele precisa viver livre de fome, de sede, de medo, tá? De qualquer tipo de desconforto. Então, se há algum método que provoca com desconforto, já fuja disso. Se a pessoa usa a palavra desconforto, fuja disso, tá? Porque você já não está indo a favor do bem-estar do cão. E quando se trata de a parte comportamental, o que que acontece? Tem gente que vai falar em determinadas situações que não tem jeito. E sabe por que que isso acontece? Principalmente quem é da parte de comportamento, que é mais na parte da teoria. Por isso que eu digo sempre que eu sou analista comportamental e adestrador.
Então eu lido com o comportamento, mas eu também uso técnicas de mudança comportamental com adestramento, tá? Mas é um adestramento também diferenciado. E aí o que acontece? Você vai ver muita gente por aí falando que não tem jeito, tá? Inclusive veterinários e até mesmo veterinários comportamentalistas, né? Porque qual que é a minha diferença entre um veterinário comportamentalista? Eu trabalho comportamento, veterinário comportamentalista também trabalha comportamento, e a diferença é que o veterinário acaba usando remédios, tá? Ele pode usar remédios e em alguns casos realmente é necessário, tá? Até hoje eu não peguei nenhum caso que precisasse de usar remédio. Todos que eu fui aplicando eu tive mudança. Então, o que que acontece? Eu tive um aluno, um pitbull, que ele era um cachorro tranquilo, com mais ou menos uns 3 anos e meio de idade. E aí os donos dele decidiram adotar uma cachorrinha que ela já tinha passado por várias casas, outra pitbull também. Então essa cachorra, ela era muito carente. E ele era um cachorro mais sossegado, cachorro mais tranquilão, tava, sabe, na dele. E essa cachorrinha chegou tocando terror, agitada, brincando, mordendo. E quando as pessoas chegavam perto, o que que ela fazia? Ela tomava a frente, né? Ela queria tudo para ela, queria atenção toda para ela. E uma coisa que você tem que ter muito cuidado, né, em relação, principalmente em relação à adaptação, é que normalmente os cães eles são mais tolerantes aos filhotes. Só que conforme o filhote vai crescendo, principalmente quando chega ali pela idade dos 6, 7 meses, em que o filhote já cresceu, normalmente a paciência do mais velho vai se esgotando e é aí que eles começam a entrar em conflito. E esse cachorro começou a ficar estressado, até chegar um dia que ele via a cachorra, né? Os olhos dele já ficavam assim, ele ficava completamente cego e atacava ela. Até um dia, né, que eu comecei lá, eu cheguei na casa dele, ele grudou nela, né? Sorte que tava um monte de gente. E aí eu consegui segurar ele, ele tava sem guia, sem nada. Peguei, consegui segurar. Ainda bem que o jiu-jitsu me salvou nessa. Consegui controlar ele ali, ele soltar ela, aí soltei ela para dentro de uma quadra, soltei ele, né? E aí ela passou com a veterinária e a veterinária indicou para passar com a veterinária comportamentalista. Eu sabia o que fazer, eu já sabia, né? Mas a veterinária indicou que ela passasse com uma veterinária comportamentalista. E aí chegou na veterinária, falou um monte, fala aqui, fala. Eu fui junto, inclusive, para ver o que que a veterinária ia falar. Fui junto e não sei o quê, e falou: olha, não tem jeito. O cachorro olhava para outra cachorra, ele já perdia o controle. Ela falou: ah, não tem jeito, tem que manter separado e não tem solução. Eu não concordei. Eu não concordei. E aí eu falei, pode deixar que eu vou trabalhar esse cachorro. E aí eu utilizei a técnica, né, que eu utilizo hoje, que é o MEC, que eu vou falar para você como é que é, para conseguir fazer com que esse cachorro aceitasse novamente e convivesse bem com ela sem atacar. Então eu vou te contar como é que eu cheguei nisso também. Mas foi um sufoco, viu? Foi um sufoco. Então, você vai encontrar muito por aí, gente que, inclusive quem trabalha com comportamento, fala: ah, seu cachorro ele não aceita com outros cachorros, ele fica estressado com outros cachorros, então sai com ele para longe, não passa perto do cachorro. Quando você está fazendo isso, você não está resolvendo o problema. Existe um problema. Você tem que entender a causa. Se o seu cachorro não está se sentindo bem com outro cachorro por alguma razão, você precisa entender e como fazer esse cachorro se sentir bem quando ele vê outro cachorro. Não é simplesmente fugir do problema, porque isso para mim é fugir do problema, tá? Quem trabalha comportamento e fala que não tem jeito, que não é assim mesmo, putz,
Não tem, você tem que ter uma estratégia para lidar com aquele tipo de situação. Não é simplesmente, ah, não dá, não dá. Tem que controlar. Então você vê que mesmo os profissionais aí, eles acham que não tem jeito ou que já tentaram de tudo, né? Imagina as pessoas leigas. Um caminho mais conhecido, que você vê muito por aí, e que ele é camuflado, inclusive, porque nenhum método de adestramento vai falar que faz mal para o cachorro, nenhum método vai falar que judia, não. Eles vão encontrar explicações para o uso de força. E às vezes essas forças que são usadas são através de um enforcador, são através de ferramentas, colar de choque, que eles vão falar que não é nada, que é só uma ferramenta de correção, é só uma ferramenta de aprendizado. Mas não é bem assim, tá? Então, quando você encontra esse tipo de método, ele faz o quê? Ele não dá a chance de entender o que o cachorro está sentindo, não. Ele vai obrigar, sob pressão, que o cachorro obedeça. Então, esse tipo de método, ele vai falar o quê? Que o cachorro, ele é dominante, que ele quer te dominar, e vai usar recursos como o alfarrol, você tem que botar seu cachorro de barriga para cima, você tem que usar enforcador, tal, não tem problema nenhum, é só uma ferramenta, é só um direcionamento, né, com usar o enforcador, mas não é bem assim, tá? Então a base desse treinamento é o seguinte, é o cachorro, ele é exercida uma pressão dele, é exercido algo negativo para ele, algo que é ruim para ele. Quando ele obedece, esse negativo some. Então, por exemplo, quer que o cachorro senta, então aperta o pescoço. Aperta o pescoço. Quando o cachorro senta, libera o pescoço. Isso faz com que o cachorro comece a sentar, porque senão ele sabe que ele vai ser enforcado. Então, esse é um caminho em que muitos cães, principalmente os cães mais sensíveis, acabam sofrendo traumas. E alguns cães, dependendo do temperamento, eles podem usar agressividade para evitar esse tipo de manejo, esse tipo de confronto. Porque é um confronto, né? Você vai ter que fazer o que eu quero ali, meu. Vai ter que fazer, pronto, acabou. Eu sou mais forte. E isso pode ter várias consequências. Então, quando o cachorro começa a demonstrar esse tipo de comportamento, é falado: ah, não, seu cachorro é o alfa, seu cachorro é dominante, você tem que mostrar que manda. Tá? Então, inclusive, eu fiz uma live sobre o seu cachorro quer te dominar. Se você acha que o seu cachorro quer te dominar. Então, se você não assistiu, procura essa live. Vai sair, inclusive, acho que saiu hoje, ela é editada, tá? Então, se você não assistiu ainda, assiste, porque você vai entender muito bem sobre o método que você jamais deve usar para educar o seu cachorro. Depois, né, o segundo caminho para se educar um cachorro, que você também vai ouvir muitas pessoas falando que não tem problema nenhum, que o cachorro aprende ali brincando, tá? É um método misto, que inclusive muita gente fala que é o melhor método, né? Que você brinca com o cachorro te obedece, mas quando ele não te obedece, você usa uma correção. Então é um método que o cachorro, sim, ele faz algumas coisas por prazer, ele faz algumas coisas brincando, você até vê o cachorro feliz, mas ainda é utilizado, né, maneiras de obrigar o cachorro. Então não é levado em consideração aquilo que o cachorro está sentindo. Então, pode até ter um nível de obediência ali que o cachorro não vai fazer algo que você não queira, mas também tem consequências. Então você vai ver, dentro desse tipo de caminho, as pessoas ainda usando enforcador, usando coleira de choque. Outra coisa que você pode achar que não tem problema nenhum, que é usar uma latinha com barulho, com, sei lá, com moeda, com pedra, com um monte de coisa que acabam usando. Você pode achar que não tem problema nenhum, mas tem problema sim. Isso pode ter consequências.
Seu cachorro pode ficar mais sensível ainda a barulhos, a sons, tá? Isso pode provocar no seu cachorro uma fobia, ou o seu cachorro pode também ficar agressivo, porque ele se sente intimidado. O menor dos problemas é o seu cachorro ouvir aquilo e não ligar. E ainda, isso pode afetar mais ainda, esse problema pode ser amplificado se o seu cachorro estiver passando por fases do medo. Então, existem fases em que o seu cachorro tem medo. E essas fases são justamente para proteger, para ele conhecer o mundo, para ele saber o que é perigoso, o que não é. Então, se você usa alguma coisa que faz com que ele fique com medo, aquilo vai ficar registrado nele. E aí é que surgem os traumas. Então, para que isso funcione, tem que gerar um trauma nele, por menor que seja esse trauma. E esse eu posso te garantir que não é o melhor caminho. Se você ama o seu cachorro, se você tem o seu cachorro como um filho de 4 patas, definitivamente esse não é o melhor caminho para você escolher para lidar com qualquer problema que seja que você esteja com o seu cachorro. Então, dentro do meu canal aqui, para quem está chegando agora, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre as emoções dos cães, sobre o que vai afetar o nosso comportamento, vai afetar o comportamento do cachorro, o que a gente tem que levar em consideração para que ele seja um cachorro obediente, feliz e sem traumas. Porque uma vez que o seu cachorro tem o trauma, ele sofre, você sofre. É difícil reverter. Assim como as pessoas que passam por traumas também são difíceis, né, de reverter. Quantas pessoas aí têm tantos traumas? Por isso que a gente tem tantos psicólogos. É exatamente por isso, né? Porque em algum momento o cachorro ou a gente pode ter passado por uma situação que isso pode ter gerado esse trauma. E eu acho que o mais triste ainda é depois de o seu cachorro estar traumatizado, você descobrir que você fez isso, achando que estava educando ele, achando que estava escolhendo um caminho para ele ser obediente. Então, por isso que muitas vezes você acha que está tentando e não está dando certo, e é justamente por isso. Só para recapitular, tá? Esse método que eu acabei de falar, esse caminho, é um caminho onde existe recompensa, se trabalha com comida, se trabalha com brinquedo, mas também se trabalha com repressão. Repressão com correção, tá? Então, sempre que você ouvir a palavra correção, fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque normalmente a correção ela tá ligado a alguma maneira de causar uma punição no seu cão, tá? Então, isso não é legal. Bom, aí a gente tem o terceiro caminho. Qual que é o terceiro caminho? O terceiro caminho é através de recompensas. E as recompensas são muito, muito boas para se educar um cachorro. Se você for ver, a maioria dos nossos comportamentos, eles também vêm através das recompensas, não é? Tudo que a gente faz, você sempre tem alguma coisa ali que tá te fazendo repetir aquele comportamento. E com o cachorro também. Até as coisas que não são saudáveis, a gente sabe que não é saudável comer chocolate, que não é saudável comer lanche, e a gente mesmo assim come. Por quê? Porque é recompensador. E dentro da jornada do cão obediente, você vai aprender ali, né, o que constrói o comportamento. E aí vai ter um exercício lá para você parar, pensar, depois de você entender o processo, e você escrever ali quais são os comportamentos do seu cachorro, como ele está sendo construído, onde é que está a recompensa dele. E no começo você vai ver que pode ser um pouquinho difícil de você enxergar, mas você vai aprender nessa jornada a começar a enxergar o porquê o seu cachorro tem aquele comportamento. Bom, então, através de recompensas, você consegue construir os comportamentos. Só que o método, né, o caminho anterior que eu acabei de explicar, que é o caminho misto, que falam que o seu cachorro, eles falam que o seu cachorro ele não vai te obedecer
em qualquer situação, porque ele vai, se ele tiver agressivo, se ele tiver, ele já está no modo de agressão ligado. O que que isso faz com que o cachorro? Que o cachorro fique cego. Então não vai funcionar. É essa a alegação do método misto, tá? Então, como eu falei para você, eu já passei por todos, tá? Eu comecei com o método, eu depois passei para o método misto, justamente porque eu não enxergava como conseguir ter os resultados, né, nessas situações que esse caminho fala que não funciona. O cachorro tá querendo ir para cima de uma moto, tá querendo ir para cima de outros cachorros, tá querendo, né, que é necessário usar uma correção, é necessário usar o enforcador, né? Eu não conseguia. E aí o que que eu fiz? Eu fui estudar, fiz curso com pessoas de fora do Brasil, testei, apliquei e através do método de recompensa, que é muito criticado justamente por isso, eu também não conseguia. Eu não conseguia, durante um tempo eu não conseguia só com as recompensas, não conseguia só com as recompensas, e eu sentia essa dificuldade de conseguir a atenção do cachorro, conseguir fazer com que o cachorro prestasse atenção em mim quando tivesse distração, quando tivesse outros cachorros. Às vezes na rua, o cachorro não olhava para mim, não pegava comida. E aí que veio a grande sacada. O método com recompensa é perfeito, é muito bacana, é legal, principalmente para treinar dentro de casa. E normalmente você vê quem faz esse treino de um adestramento positivo demonstra mais em casa, porque na rua é mais difícil, tem mais distrações, é mais difícil de você controlar um cachorro na rua. E eu consegui, né, depois de testar bastante, estudar, eu consegui desenvolver o meu método, que é o MEC, que é Modificação Emocional Canina, que é o que você vai aprender na jornada. Então, qual foi a grande sacada que eu tive? É utilizar a base do treinamento, do adestramento positivo, né? Eu utilizo também a análise de comportamento aplicada, que é o ABA, que é utilizada inclusive para crianças autistas, que é ciência, né? E aí eu parti com o método MEC a partir das emoções dos cães. Então, sempre vi que para eu conseguir ter o controle desse cachorro na rua, para eu conseguir ter o controle desse cachorro latindo para outro cachorro, para ter o controle dele na moto ou qualquer tipo de situação, eu tinha que partir do princípio das emoções dele. Então, esse foi o quarto caminho. O quarto caminho que eu desenvolvi para que você consiga ter o seu cachorro obediente, sem se impor para o seu cachorro, sem ter que usar correção, sem ter que usar nenhum trauma, sem ter que usar latinha, sem ter que usar susto, sem ter que usar borrifador, nada disso. Você consegue ter o comportamento do seu cachorro aplicando, né, toda essa ciência por trás de comportamento, utilizando recompensas, ou seja, tudo que é legal para o seu cachorro. Por isso que eu falo que o cachorro é obediente e feliz, porque ele sente prazer em te obedecer. Ele sente prazer em te obedecer, você respeita as emoções dele, você respeita o que ele está sentindo naquele tipo de situação, você entende o que ele quer te falar. E a live de ontem foi, eu acho que foi muito legal, porque eu falei sobre vários sinais da comunicação, da linguagem corporal canina. Então, só de entender aquilo, você já evita vários problemas, vários conflitos, sabendo com que cachorro seu cachorro pode chegar perto, com que cachorro não pode chegar perto, né? Entende o seu cachorro também. E isso é muito legal, né? Por isso que eu digo, às vezes você pode achar complicado, porque o nosso cérebro, o seu cérebro, o meu também, ele quer as coisas mais simples. Então, às vezes você acha que o mais simples para resolver um problema do seu cachorro é chacoalhar uma latinha, mas não é. Isso tem consequências. O mais fácil, o mais simples é você entender e aplicar o que eu vou te ensinar na jornada do cão obediente. É aí sim
que você entende, se aprofunda, entende como é que funcionam os comportamentos e aí já era. Você aplica em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de problema, com qualquer tipo de cachorro, tudo. Você consegue lidar com qualquer situação, você consegue enxergar. Você consegue enxergar o caminho, você consegue enxergar os reforços, você consegue traçar um plano para mudar o comportamento do seu cachorro. É isso que eu ensino através do método MEC, que é um método fantástico e que eu tenho orgulho de dizer que eu desenvolvi. E eu quero te ensinar isso na jornada da obediência canina. Espero que você aproveite e indica, tá? Indica para os seus amigos, indica para quem tem cachorro, porque eu tenho certeza que pode ajudar a vida de muitas pessoas e muitos cães, tá? Porque muitos cães, eles acabam passando por várias situações, né, que eles sofrem e eles não têm como falar e eles acabam apresentando problemas de comportamento, que inclusive a gente falou na live de ontem, e esses problemas de comportamento são muito mal interpretados pelas pessoas, tá? E aí eles acabam sofrendo mais ainda, muitas vezes acabam sendo doados, como eu falei, eles acabam passando de casa em casa, mas o problema não está neles. O problema está em a pessoa não conseguir enxergar o que aquele cachorro está sentindo, o que ele está demonstrando, o que ele precisa. A gente é muito egoísta, né? A gente quer que o cachorro chegue bonitinho, que ele faz o xixi ali no lugar certo, que ele não morda nada e pronto. Não, não é bem assim. Né? Se você ama o seu cachorro, você quer fazer o melhor para ele. Então, o melhor é você se dedicar a aprender como é que tem que se lidar com esse bichinho, porque eu tenho certeza que não só ele vai ser mais feliz, mas você vai ser mais feliz também. Ó, a Sol fez uma pergunta, ó. Quando faz coisa errada, pode colocar de castigo como colocá-lo dentro de uma caixa, mas sem brigar com ele? Ó, eu vou te lembrar de uma coisa. Eu acho que você não é dessa época, mas você acha que era legal quando os professores botavam a criança de castigo no final da sala virada para a parede? Isso está resolvendo o problema? Não está resolvendo o problema. Isso só está tirando ele do ambiente para que ele não faça de novo. E eu já tive alunos que passaram por isso, tá? E não ficavam dentro da caixa, não. Eles botavam dentro de um quarto. E o cachorro começou a demonstrar agressividade por causa disso, tá? Então, a caixa, ela é muito legal. Só que a caixa de transporte, ela deve ser algo prazeroso para o cachorro. Não deve ser um castigo, tá? Então, toma muito cuidado, porque isso pode gerar problemas com seu cão no futuro. E às vezes você nem imagina que seu cachorro começa a ficar estressado, começa a ficar agressivo, e são justamente por causa desses tipos de coisas que são usadas que se aprende na internet, né? Já vi muito, já vi até veterinário falando isso. Veterinário falando para botar de barriga para cima, veterinário falando para segurar o cachorro pelo pescoço. Ó, a Lily Star falou: já vi pessoas usando a tal latinha. Eu achei um horror. Eu também acho um horror, viu, Lira? E, e sabe qual que é o problema de tudo? Quem divulga essas porcaria aparece na TV, tem um monte de seguidor. Então, quem não tem noção, quem não tem essa sensibilidade, né, de entender que aquilo, meu, isso aí não tem lógica, não, né? Acaba fazendo. Ó, a Rosane falou que come todos os brinquedos dela. Tem que ficar atento, viu, Rosane? É um sinal de alerta isso. Preciso de uma ajuda enorme. Meu cachorro é um bulldog inglês. Ele tem medo de tudo. De sacolas, de bicicleta, anda assustado o tempo todo. E agora tá agressivo. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei, tá vendo? E com a gente, às vezes, quando vamos fazer limpeza no ouvido. Então, exatamente, o cachorro, ele acaba usando a agressividade para se proteger. O cachorro, quando está com medo, são os 3 Fs em inglês. Freeze, que é congelar, flight, fugir, e fight,
que é brigar, tá? Então são os 3 comportamentos, as 3 reações do medo. Então é preciso trabalhar o porquê. E sabe que eu trabalho muito com cães medrosos e eu acho extremamente gratificante trabalhar com cães medrosos, porque você vê, sabe, ele começando a se sentir mais seguro. Eu já peguei cães, sabe, chega muito até mim, cães que já passaram por outros treinadores, que já passaram por esses outros caminhos, né, que eu acabei de explicar. E é muito gratificante quando você vê o cachorro que não confiava mais nas pessoas, ele começar a se sentir mais seguro, começar a ficar mais feliz. Eu tive uma cachorra que era muito medrosa, eu adotei ela, era uma Spitz muito medrosa. E foi muito legal ver a transformação dela. Ó, eu não consigo ler o nome. Eu não enxergo muito bem também, tá? Ó, eu consigo ler a mensagem. Eu adotei uma filhotinha e estou tendo dificuldades de ensinar a fazer xixi e cocô no tapete higiênico. Então, por isso que você tem que entender, né, onde está a dificuldade. Você vai aprender dentro da jornada. Eu não vou falar sobre o xixi. Essa jornada, ela foi preparada para você entender os comportamentos, para você entender a fundo. E você pode aplicar isso em qualquer situação. Qualquer situação. Ó, a Lira está fazendo uma pergunta muito legal. Com qual idade posso começar a treinar um filhote? A partir do momento que o seu cachorro chega na sua casa, ele já está sendo treinado. E aí você tem 2 opções. Ou você treina o seu cachorro e mostra para ele, né? Trabalha a segurança dele, trabalha a sua relação com ele, constrói os comportamentos que você quer dele já quando ele chega, ou ele vai começar a tentar descobrir maneiras de conseguir o que ele quer, de conseguir sua atenção. Então ele vai construindo os comportamentos. É assim que as pessoas acabam tendo cães mal educados, porque não está no controle da construção dos comportamentos. Então, assim como um bebê. Um bebê, ele também já nasce querendo manipular a situação. Você já reparou? Então, com choros, com manha, uma criança, um recém-nascido, ele já consegue se comunicar, ele já consegue as coisas que ele quer. E um filhotinho também. Quando ele chega na nossa casa, com 60 dias, 70, né? O ideal seria mais de 80 dias, 70, 80 dias seria o ideal. Então, quando ele chega nessa fase, o cérebro dele já está completamente formado. Então, você tem que trabalhar situações de medo, fazer dessensibilizações para que ele seja um cachorro seguro e fazer da maneira correta, respeitando ele, para ele se tornar um cachorro, um adulto feliz, seguro, sem trauma. Acho que eu respondi, né, a pergunta? E é muito legal, sabe? É muito prazeroso. O que eu ensino é super simples, porque eu ensino a base. Só que o que acontece? Às vezes demora um pouquinho para ir caindo as fichas. Então, os meus alunos, eles aprendem todo o processo, eles aprendem como é que funciona o método, né? E aí a gente vai aprendendo juntos ali. Ele vai comentando sobre o que o cachorro dele está vivendo e a gente vai fazendo essa análise, né, do que o cachorro está ganhando, como a gente traçar um plano ali para a realidade de cada um, porque cada um vive uma realidade, né? Cada um vive uma realidade. Então isso precisa ser adaptado para a sua vida, para a sua rotina, para o seu cotidiano. Por isso que eu acredito, né, que um curso engessado, ele te limita demais. Justamente por isso, porque ele vai te dar um caminho, o cachorro está fazendo isso, faz isso, tá isso, isso. Não, você precisa entender, né? Não é, ensinar, não é dar o peixe, é ensinar a pescar mesmo. Ensinar a pescar de uma maneira prazerosa. É isso que é legal. É isso que é minha paixão ensinar. Ok? Muito obrigado pela sua participação. E essa é a última live, 10ª live. Estou muito feliz mesmo. E segunda sai o primeiro episódio da Jornada do Cão Obediente. Conto com você.
compartilha com todo mundo que você ama. Um grande abraço. Tchau, tchau.